Olá, quinto ano, vamos então dar continuidade nossa atividade do nosso módulo 3. Vamos para a História, na página 246. Então, nesta página, nesse capítulo, vamos estudar os primeiros tempos da República. No final do século XIX, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, regime político que se mantém até os dias de hoje. Então, se nós olharmos para essa pintura, nós estamos percebendo o que estão se costurando. Está se costurando a bandeira, que aí ela está representando o Brasil, como se estivesse iniciando aí os primeiros anos de República do Brasil. Né? E essa criança, pequena criança aqui, segurando uma estrela, simboliza o futuro, que cabe a vocês o que é o futuro do Brasil. Na 247, temos lá a crise do Império. Estou lembrado que trabalhamos até a independência, teve o primeiro reinado, período de regências e o segundo reinado. Então, no século XIX, no final do século XIX, a monarquia brasileira passou por uma grave crise. Diferentes grupos sociais manifestaram a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passaram, então, a exigir o fim da monarquia. Vamos observar, então, essa charge. Já expliquei o que é charge. Charge é justamente um desenho criticando a forma da política de algum lugar, de algum país. Então, nessa charge aí, quem está sendo representando aqui, essa pessoa idosa aqui, é Dom Pedro II, com a coroa, como se estivesse sendo empurrado do seu trono, né? Que é justamente uma alusão para ele sair para acabar com a monarquia. Dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, que destacam-se grandes cafeicultores, os oficiais do Exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Então, esses grupos eram um grupo que queria o fim da monarquia. Eles, então, reivindicavam a maior participação política e buscavam a formação de uma república para defender os seus interesses. Em nenhum momento falou-se do povo, né? Dos direitos deles. Então, os grandes cafeicultores, nós sabemos que são os que tinham plantações de café, por exemplo, consideravam sua participação pequena na política do país, diante do tamanho de suas riquezas. Aí falou mais alto o poder do café naquela época. O que é república? É uma forma de governo na qual o poder vem do povo. Assim, o governo deve ser exercido de acordo com, né, com ou interesses da população do país. Nesse regime, o governante é escolhido por meio do voto e seu mandato tem duração limitada. No momento a República, temos nosso presidente, e a duração do seu governo, o governante, é de 4 anos. A cada 4 anos, temos eleições diretas. Mas, naquela época, o voto ainda não era direto. Vamos lá. Entre os militares americanos, a ideia da República já circulava havia alguns anos. Só que, além de desejarem maior participação política, eles reivindicavam melhorias na carreira militar. A partir da década de 1870, esses grupos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos, que deram, então, origem ao chamado movimento republicano, que era um movimento justamente que defendia a República. Agora, a proclamação da República. Vamos ver como que aconteceu isso. O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse o total apoio político. Já não tinha apoio dos cafeicultores. Já não tinha o apoio do Exército, oficiais do Exército, então ficou sem apoio. Então, os civis organizou-se, então, juntamente com um grupo de militares, um golpe de Estado. Vamos ver o que é golpe de Estado. Golpe de Estado é justamente quando se tira do poder o governante. Tirar do poder. Nesse caso, quem foi ilegal porque destituiu-se o governo, deixou de ter poder a monarquia.
Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi então proclamada a República. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Eles nem sabiam, na verdade, o que estava acontecendo ao povo. Então, observando aqui a pintura, nós vamos perceber que quem faz parte desse quadro aí, temos militares, né? Não temos a participação do povo aí, então damos a entender que ficou mesmo entre aquele grupo de pessoas que queriam maior poder no governo, que era o caso dos cafeicultores, o exército e alguns civis, como advogados, jornalistas e médicos. Então, vamos ver aqui o texto a seguir. Em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens. Enquanto as fotos oficiais apresentam uma situação estável, uma família unida, que é a primeira foto que vocês vão perceber aí, e ali os problemas de ordem política, as caricaturas desenham um monarca exaurido, quer dizer o quê? Cansado e preocupado. Então, temos aqui a figura A e a figura B. Vamos fazer, então, a associação da imagem à sua interpretação. Então, a imagem A é a imagem que transmite a impressão de elegância, união, estabilidade. É uma imagem. E a imagem B transmite a sensação de cansaço, exaustão e incapacidade do monarca aí, que, no caso, era Dom Pedro II. Então, qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II? A primeira ou a segunda? Nós vamos dizer que a imagem B representa a visão dos adversários de Dom Pedro II, que pretendiam, então, desgastar a imagem dele para que tomasse o poder. Então, na 251, vamos ver, na verdade, que grupos foram esses que ficaram no poder. Então, o Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano eram o quê? A elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização, lógico, de eleições para presidente. Esse foi o objetivo, o compromisso que o governo republicano pretendia. Então, o que aconteceu? A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891, a primeira Constituição republicana. Só que nela foi extinto o poder moderador. Lembram que Dom Pedro I, quando ele proclamou a independência, ele destituiu todos os poderes e elegeu um único poder, que era o poder moderador. Então, só ele podia mandar, só ele podia julgar e só ele executava as leis, ok? Com a primeira Constituição republicana, foi extinta o poder moderador. E foi, então, mantida a separação entre os três poderes principais, que era o executivo, que executa as leis, o legislativo, que é quem faz as leis, e o judiciário, que é aquele quem julga as leis. Foram separados, cada um com suas funções. E o presidente da República deveria ser eleito por quem? Pelo voto direto, quer dizer, o povo poderia votar. Porém, apenas homens, só homens poderiam votar, alfabetizados e, lógico, maior de 21 anos podiam votar, antigamente. Então, preste atenção, já começou errado aí, né? Tem que ser homens e alfabetizados, tudo bem, e maior de 21. Hoje não, hoje a partir do 16, já pode votar, não é obrigatório, mas a obrigatoriedade de votar é a partir dos 18 anos. Mas nessa primeira Constituição de 1891, só os homens podiam votar, tinham que ser alfabetizados e maiores de 21 anos de idade. Aí, como é que aconteceu esse predomínio? São Paulo e Minas Gerais, que tiveram o domínio total de governar. O período de cerca de 35 anos, a proclamação da República foi chamada de Primeira República. Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite. Por quê? Você viu o café com leite? Não, não é isso. Que era uma aliança que existia entre São Paulo
e Minas Gerais. Aí você fala, o que tem a ver o leite com o café? Por quê? São Paulo era o grande produtor de café. E Minas Gerais, grande produtor de leite, né? E vem o queijo. Então, naquela época, eram os dois estados que mais tinham poder. Então, foi uma aliança que a cada eleição era eleito ou um paulista ou um mineiro. Então, por isso que eu coloco a política do café com leite, porque o café era São Paulo, é o que maior se produzia o café, e o leite era Minas Gerais, que detinha até hoje, né, o maior lugar onde se produzia o leite. Então, ficou somente esses dois estados que governavam o país. Por isso chamou-se política do café com leite. E predominou durante a Primeira República. Então, nessa charge aí, está bem engraçada, nós temos aqui a revista fazendo uma alusão, né? O novo governo, esses maiores aqui, grandões, São Paulo e Minas, né? Os lutadores, e está aqui embaixo, tadinho, um Estado pedindo, né, para poder ser ouvido, ou para poder ser eleito. Queria também o poder também de se candidatar. Então, foi muito errada, né, esse período, porque só eles detinham o poder de governar. Então, aqui nós temos. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era um grande produtor de laticínios de café. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como a política do café com leite. Dessa maneira, a dominação política desses dois estados garantiu que o governo federal concedesse privilégios, lógico, aos cafeicultores, sem levar em conta os outros grupos sociais que existiam. Então, aqui a charge de Alfredo Storni, representando o estado de Sergipe, que é um dos menores estados, pedindo aos estados de São Paulo e Minas Gerais um lugar também para participar do novo governo. E a cara que eles estão, vocês acham que ele deixou Sergipe ajudar a participar? Eu acho que não, né? Então, aí nós temos, então, a política do café com leite. Então, por enquanto, estão ficando, então, aqui no nosso módulo 3, trabalhando das páginas 246 a 251, tá? Faço esse trabalhinho, vocês estão levando a folhinha. Espero que vocês façam a folhinha da revisão. Saudades, até a próxima. Tchau, tchau.